Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos, que o Eterno abençoe sua vida, da sua família. Hoje eu tenho uma mensagem do Altíssimo para você, para aqueles que estão saindo do sistema, saindo da Babilônia e se preparando para ir para o deserto. Mas antes vamos orar, pedir a bênção do Altíssimo Yahweh, o seu povo de Israel, que ele nos oriente mais uma vez em mais um estudo da palavra. Feche seus olhos. Yahweh, em nome de Yahushua HaMashiach, teu filho, nos reunimos aqui, mesmo à distância, para buscar a tua direção e saber, Pai, as provas que vêm pela nossa frente e, mais que tudo, Pai, pedir de ti força, sabedoria e coragem para vencer. Em nome de Yahushua HaMashiach, seja conosco, nunca nos deixe e nem permita que nos desviemos do teu caminho. É o que te pedimos com perdão dos pecados em nome de Yahushua. Amém. Bom, queridos, Oséias 11 tem um texto muito bonito que diz no verso 2: quando Israel ainda era um menino, eu o amava, e ao resgatá-lo do Egito, de Mitzraim, chamei-o de meu filho. O Eterno, por vezes, chama seu povo do Egito, do paganismo, da idolatria, para levá-lo para outro lugar. Assim foi com Abraão, assim como foi com o povo de Israel, que estava na casa da servidão, no Egito. Assim foi com o Messias, que foi um tempo esconder-se no Egito, foi chamado de volta. Assim é conosco. O Apocalipse fala: sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e nem recebam suas pragas. Então esse é o momento que o Criador está chamando, ele está retirando o seu povo do Egito, da Babilônia, do sistema idólatra, do sistema maligno, cujo príncipe é o diabo, Satanás, para nos levar para um outro lugar, para o deserto. Sim, queridos, é uma experiência maravilhosa sair da Babilônia, sair do sistema, só que não é fácil. Você tem que ser realista quanto às provas que você vai passar. E o livro de Deuteronômio é muito claro quanto a que tipo de provas nós teremos que enfrentar. E nós encontramos aqui em Deuteronômio, e no capítulo 6, nós encontramos aqui como o Eterno, ele fala sobre a experiência de sair do Egito, da casa da servidão. E ele fala da primeira ou das várias provas que nós vamos ter que enfrentar. Em Deuteronômio capítulo 8, e no verso 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual Yahweh, teu poderoso, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, com a finalidade de humilhar você e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Yahweh. Disso vive o homem. Primeira prova que o povo de Israel passa logo após sair do Egito, queridos, é nesta ordem aí, ó. É na ordem desse apetite, da satisfação dos prazeres. Essa foi a primeira prova que esse povo foi posto. E nós encontramos aqui, logo em Números 20, o seguinte, no verso 4: porque trouxeste a congregação de Ar a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então, queridos, a primeira coisa que eles fazem é reclamar da terra que o Eterno levou esse povo. A primeira prova que nós vamos passar, queridos, é essa desintoxicação do modo de vida,
de satisfação, de entretenimento, de satisfazer o apetite. E interessante que o povo, ele diz assim no verso 5 de Números 11: lembramos-nos dos peixes que no Mitzraim, no Egito, comíamos sem nada pagar, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa vida se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então o povo, queridos, pecou contra o Altíssimo. Assim como o Messias foi tentado pelo diabo, a primeira tentação é: transforma esses pães aqui, essas pedras em pães, para que tu prove que tu és o Filho do Altíssimo. Primeira coisa é que as pessoas que vão para o deserto, elas vão sentir falta dos fast foods, dos restaurantes, dos churrascos. É a primeira coisa que essas pessoas vão sentir falta, meus irmãos. E acredite, sair da Babilônia é só um primeiro passo, porque o Eterno vai provar o seu povo de uma maneira tremenda. Então a primeira coisa que Adão e Eva também foi provado, quanto aos seus apetites, suas paixões, nós seremos provados. Saiba de antemão que não será fácil. Mas o que eu acho mais surpreendente no meio de tudo isso é que o povo ignorava a provisão do Eterno. O Eterno, ele dava maná, a comida dos anjos, para aquele povo comer. E o que diz em Apocalipse capítulo 12? Que vai acontecer nos nossos tempos? Aqui diz assim, que o Eterno, ele levou a mulher para o deserto. Olha que coisa linda. O Eterno, ele leva a mulher para o deserto, o seu povo. E aqui diz assim, onde ela é sustentada pelo próprio Eterno com o maná. O Apocalipse diz que o Eterno, ele sustenta o seu povo com o maná, com a comida do céu novamente no fim dos tempos. E por que o povo continua irredutível, continua duro? E aqui diz, queridos, que sim, longe desse sistema nós vamos ter dificuldade, longe desse sistema nós vamos passar privações, mas o Eterno, ele promete, em Apocalipse 12, 14, foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então o Eterno vai prover para o seu povo. Ele vai dar água, comida. Só que, queridos, apesar da providência do Eterno, o povo ainda é duro de coração. E essa é só a primeira fase da prova. Nós vamos ter que suportar a fome, talvez, ou suportar uma comida que nós não gostemos. Mas nós vamos ter que suportar isso por amor ao Eterno. Em segundo lugar, queridos, vem uma parte da provação, que é uma segunda fase que sucede desde sempre a todo o povo. E ela está aqui, no livro de Números, capítulo de número 20. E aqui fala o que o povo fez contra o Eterno. E que foi uma prova muito forte, até para Moisés. Nós vamos entender por quê. Aqui diz assim: então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória de Yahweh lhes apareceu. Esse é o verso 6. O verso 7, Yahweh disse a Moshe: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, que ela dê suas águas. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moshe tomou a vara diante do Altíssimo, como lhe ordenou, e Moshe e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moshe disse a eles: ouvi agora, rebeldes, por acaso tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moshe levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. E Yahweh disse a Moshe e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis
essa congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com Iarra, e neles se santificou. Então, queridos, o que acontece? Aquele povo tentou o Altíssimo. O Altíssimo já havia provado por diversas maneiras miraculosas que ele era poderoso, mandou as pragas para o Egito, abriu o mar, levou aquele povo para um lugar onde ele daria o maná, e aquele povo continuava duvidando, continuava tentando o Criador. Tanto é que Moisés perdeu as estribeiras e diz, vou tirar a água da rocha agora, ou seja, com um certo sarcasmo e ironia com aquele povo rebelde. Moisés chegou ao ponto de dizer assim, pai, eu sou por acaso a mãe desse povo, eu gerei esse povo, eu amamentei esse povo, eu digamos assim, eu fiz esse povo para que eu estivesse encarregado dele. Até o servo do Altíssimo se cansou de tanta incredulidade e dura serviço, meus irmãos. A segunda parte que nós vamos ser tentados é como o diabo tentou o Messias. Te joga daqui e os anjos vão te segurar pela tua mão, eles vão te guardar nesses caminhos, nos teus caminhos. Segunda parte, queridos, que nós vamos ser tentados é a duvidar do Eterno. Aquele que está nos guiando e vai continuar nos guiando até o fim. E essa é uma prova, queridos, que nós não podemos vacilar, como vacilou, por exemplo, Moisés, que ficou de fora da terra prometida por conta do pecado daquele povo e por impaciência com aquele povo, com a presunção daquele povo. E a mesma coisa aconteceu com tantos outros personagens da Escritura que endureceram o coração a ponto de perder a entrada, de tentar o Altíssimo. Um outro episódio que nós temos que lembrar aqui, já quase chegando na Terra Prometida, avistando os limites da fronteira da terra, a boa terra que emanava leite e mel, o que o povo fez? Isso aqui para mim é o cúmulo, e é a terceira parte da prova, que é quando Satã chega e diz assim, tu terás todos esses reinos, se prostrado me adorares. E o que aconteceu aqui? Isso está registrado em Números 14. Aqui diz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Altíssimo está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Então a última parte é terrível. É renegar o Eterno, todas as providências dele e dizer assim, vamos voltar para o Egito. E é como o Apocalipse fala que o dragão vai tentar fazer guerra à mulher no final dos 3 anos e meio para matar a mulher, para destruí-la, e muitos ainda vão ser tentados a voltar ao Egito na reta final, descrendo do Altíssimo. Porque aqui eles viram os gigantes lá da terra, eles viram os poderosos que ocupavam aquela terra e eles tremeram, não tiveram fé, depois de tudo que haviam passado. E aqui no verso 4 diz, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meus irmãos, a pessoa ser tentada à idolatria, a deixar o Eterno para escolher outro chefe, para retornar para o Egito, a casa da servidão, a Babilônia, depois de todo esse processo, e nós seremos provados. Porque lá no finzinho da prova, vai parecer que, humanamente falando, o povo do Altíssimo foi abandonado. Vai parecer só, mas o Eterno não abandona o seu povo de Israel. Mas ele se levantará contra o dragão que vai perseguir seu povo. Quando o rio Eufrates for secado para preparar os caminhos dos reis do Oriente, na batalha do Armagedon, o povo uma vez mais vai se ver cercado pelas águas do Mar Vermelho e cercado por montanhas, e só o Egito atrás, só a Babilônia para voltar. Mas aí é o momento, queridos. Moisés e Arão clamaram ao Eterno e suplicaram por aquele povo duro. E o Eterno disse, não tem jeito, eu vou destruir esse povo. E aqui diz, no final das contas, que eles tentaram subir ao Egito. Olha só o que aconteceu no final das contas.
Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram. Até depois de querer voltar para o Egito, tomaram um líder para fazer esse empreendimento. Aí depois eles disseram, não, então nós vamos conquistar a terra na marra, na nossa força. E aí morreram esses obstinados. Porque o pecado da idolatria é como o pecado da feitiçaria. É rebelião. E esse pecado, queridos, essa tentação vai assolar o povo do Eterno que está indo para o deserto agora. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até você, meu irmão, como chegou até a mim, vislumbrando o que aconteceu. É cíclico, sempre aconteceu e vai se repetir. Mas nós precisamos confiar no Altíssimo com toda a nossa força, como Caleb, que perseverou em seguir ao Eterno até o fim e entrou na terra prometida. Caleb e Josué, Caleb e Yahoshua, os dois únicos homens que saíram do Egito e entraram na terra prometida, porque perseveraram, venceram as tentações, as provas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Até o próximo estudo.